Hoje em dia, ir de São Paulo até Cusco, no Peru, não parece uma tarefa tão difícil. Bom, na verdade, se a questão financeira não for um problema, é possível estar no Peru em aproximadamente 10 horas. Seja de avião, de ônibus ou de carro, percorrer os mais de 3.000 quilômetros que separam as duas cidades é mais fácil do que nunca. E quando eu digo que é fácil, é porque hoje vamos falar sobre a rota que, bem antes dos portugueses colocarem os pés no Brasil, interligava a atual região de São Vicente, no litoral paulista, a Cusco, a capital e mais rica cidade do Império Inca. Hoje vamos falar mais sobre o lendário caminho indígena de Peabiru. Vem entender essa história. Os Peabirus são antigas trilhas utilizadas pelos indígenas sul-americanos desde muito antes do descobrimento pelos europeus, ligando o litoral brasileiro ao interior do continente. A principal dessas trilhas é conhecida simplesmente como Caminho do Peabiru, uma via de pouco mais de 1,5 m de largura que ligava a cidade de São Vicente, no litoral paulista, até Cusco, a capital do então império mais vasto das Américas, o Império Inca. Só como curiosidade, na língua tupi, P significa caminho, Abiru significa gramado amassado. Estendendo-se por cerca de 3.000 quilômetros, o caminho cortava florestas de densa vegetação, atravessando os territórios dos atuais Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. Segundo relatos históricos, o caminho também passava pelas regiões das atuais cidades de Assunção, Foz do Iguaçu, Alto Piqueri, Ivaí, Tibagi, Botucatu, Sorocaba e São Paulo, até chegar à região da atual cidade de São Vicente. Ainda havia outros ramos do caminho que terminavam nas regiões das atuais cidades de Cananéia e Florianópolis. Mas lembrem-se, naquele período remoto, muito antes da chegada dos portugueses no século XVI, essas cidades não existiam, né? O território brasileiro, como vocês bem sabem, era ocupado somente por povos nativos, que se aglomeravam tanto em pequenas vilas como em megalópolis. O caminho de Peabiru é uma das evidências que poderia comprovar a grande rede de escambo e trocas culturais que ocorria na América, uma conexão direta entre os indígenas brasileiros e os incas. Bom, eu já cansei de dizer que esse caminho já existia antes da chegada dos europeus, mas foi somente depois que os portugueses tomaram conhecimento dessas rotas que elas começaram a ser documentadas e registradas historicamente. Mais precisamente, foi o náufrago espanhol Aleixo Garcia que, em 1524, juntamente com uma tribo de índios guaranis carijós, fez uma façanha que pôde ser historicamente documentada. Neste ano, Aleixo comandou uma expedição partindo da ilha de Santa Catarina, aproveitando-se das ramificações do caminho de Peabiru para atingir, depois de 3.000 quilômetros, o território do Peru, no Império Inca. Mas antes disso, Aleixo Garcia havia passado 10 anos ao lado da comunidade carijó, pois desde 1513, quando a fragata espanhola que Aleixo navegava naufragou no litoral sul do Brasil, os índios haviam-no acolhido. O náufrago espanhol decidiu se embrenhar nessa aventura de percorrer o caminho do Peabiru depois de permanecer anos e anos ouvindo dos índios carijós que aquela trilha ia para o interior do continente americano, onde havia uma civilização riquíssima, um rei branco, montanhas que reluziam, que vestiam roupas. Curioso, decidiu averiguar se tudo aquilo era verdade. Então, com aproximadamente 2.000 indígenas ao seu lado, Aleixo Garcia partiu de Santa Catarina para realizar uma das viagens de exploração mais importantes da América do Sul. Aleixo e seus aventureiros seguiram pelo caminho de Peabiru, que desembocava no altiplano boliviano, e seguiram até chegar às extremidades, com o atual Peru. Relatos afirmam que os viajantes chegaram no sul do Império Inca, saquearam um povoado e saíram com botim de ouro e prata. Segundo o que afirmava o navegador espanhol Diego Garcia de Moguer, Aleixo Garcia saqueou uma quantidade estimada entre 29 a 44 quilos da Vila Inca. Bom, Aleixo não viu o rei branco que os índios tanto falavam, mas as histórias de um império rico e rodeado por montanhas que reluziam, a Cordilheira Andina, era verdade. Para muitos estudiosos da América Latina, como a historiadora Rosana Bond,
Aleixo foi, de fato, o primeiro europeu a descobrir o Império Inca, muito antes de Francisco Pizarro. Na volta, o espanhol decidiu fazer uma pausa estratégica na região que hoje seria o Paraguai, mas mandou parte dos viajantes de volta com o ouro roubado. A tradição historiográfica afirma que, nessa pausa estratégica, Aleixo foi atacado por índios paiaguás e acabou não sobrevivendo para se vangloriar da sua conquista. Entretanto, não só os índios carijós tinham essa memória gravada, como na bibliografia espanhola e latino-americana, Aleixo Garcia aparece como verdadeiro descobridor do Paraguai, do Alto Peru, do interior do Paraná e Mato Grosso do Sul. E a partir deste momento, muitas outras figuras históricas se interessaram pelo caminho de Peabiru e seus segredos. Segundo relatos da época, é especulado que Martim Afonso de Souza, fundador da vila de São Vicente, só se fixou ali naquele trecho do litoral porque, de antemão, dispunha de informações que, ali, se teria acesso ao caminho que o levaria às minas de Potosí, na Bolívia, e aos tesouros dos Incas. O explorador espanhol Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, o bandeirante Raposo Tavares e até mesmo os jesuítas, que apelidaram Peabiru de Caminho de São Tomé, foram outros que se interessaram em desbravar e aproveitar das rotas que o caminho levava para o interior do Brasil. E quanto mais se descobria sobre o antigo caminho, mais a história ficava fascinante. Hoje, já pode-se dizer que os Peabirus, essas ramificações de trilhas e caminhos pré-cabralinos, eram verdadeiras rotas de escambo entre os indígenas brasileiros do litoral, do interior e os incas. Os índios do litoral forneciam sal e conchas ornamentais. Os índios do sertão, por sua vez, forneciam feijão, milho e penas de aves grandes, como ema e tucano, todas para enfeite. E os incas forneciam objetos de cobre, bronze, prata e ouro. Como evidência desse escambo comercial, pode ser citada a descoberta de um machado andino pré-colombiano de cobre em Cananéia, no litoral de São Paulo. Atualmente, o caminho é um ponto turístico no litoral sul do Brasil e é possível visitá-lo e caminhá-lo por alguns quilômetros. Vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de roteiro de viagem para conhecer o histórico caminho de Peabiru. Essa é com certeza mais uma das histórias sobre o nosso Brasil e o nosso continente, por que não, que provavelmente nunca te contaram. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, contribuam com o like e a inscrição quem tiver gostado. Como sempre, eu deixo todas as fontes aqui na descrição do vídeo, então vejam lá. Não esqueçam de comentar aqui embaixo sugestões de vídeos, opiniões ou o que você quiser. E é isso minha gente, até a próxima semana e muito obrigado.